Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje trazendo um forte alerta para as pessoas que são enganadas por um falso evangelho. Lá em Gênesis, quando a serpente chegou até Eva, Eva era a esposa de um servo do Senhor, Adão. E ela, sem temor nenhum, deu ouvidos a alguém que não vinha em nome do Senhor. A serpente disse a Eva: O Senhor diz para não comer desse fruto? E Eva acrescentou: E nem tocais nele. Assim diz o Senhor. Eva foi enganada pela falta de conhecimento bíblico, pela falta de conhecimento da palavra. Ali um enviado de Satanás enganou Eva dentro da Bíblia, porque ela não conhecia a palavra. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, o temor ao Senhor nos faz buscar o conhecimento, nos faz ter o entendimento da palavra. Mas o temor do santo é prudência. Então, mesmo que nós não conheçamos a palavra, mas com relacionamento com o Espírito Santo, com intimidade do Espírito Santo, através da Bíblia, através dos mandamentos, dos ensinamentos de Cristo, muitas vezes nós sabemos certas coisas é de Deus, certas não. E por temor ao Senhor, nós vamos buscar na palavra o conhecimento da verdade. Tanto Paulo quanto João, Jesus falou dos falsos profetas que viriam nos últimos tempos e que estariam no meio de nós. Muitos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos, disse João. Então nós temos que tomar cuidado, porque tem muitos pastores, muitos líderes que são falsos profetas. Estão vestidos de pele de cordeiro, mas são lobos vorazes. Usam a Bíblia para ensinamento errado. Usam versículos isolados para dar um entendimento contrário à vontade do Senhor. E as pessoas, por não conhecer o santo, não conhecer a palavra, não ter o relacionamento com a Bíblia, são enganados facilmente, porque os falsos profetas usam mentiras, mas com palavras doces. São ensinamentos que agradam ao homem, mas desagrada a Deus. São ensinamentos que minimizam o pecado e faz a pessoa achar que Deus o ama de tal maneira que já perdoou aquele pecado que ela continua na prática. É muito triste nós vermos, às vezes, muitas igrejas cheias, principalmente as grandes igrejas, e não ter um estudo bíblico. Não estou falando de teologia, estou falando de estudo bíblico. Conhecer a Bíblia, não conhecer a história com a teologia, mas conhecer diretamente a Bíblia. E em muitos estudos bíblicos que eu já passei em algumas igrejas, a gente não vê ali um terço ou um quarto da igreja participando daqueles estudos. A palavra diz sobre os falsos profetas que eles entram na casa de mulherzinha cheia de pecado e enganam essas mulheres. É o que nós vemos hoje, muitas pessoas que se declaram cristãos, mas verdadeiramente não são, porque cristão é aquele que segue os preceitos bíblicos, segue Jesus dentro da Bíblia. Existem pessoas crentes, existem pessoas religiosas, existem pessoas que temem a Deus, mas não são cristãos, por não andar dentro dos preceitos bíblicos. Nós temos que ter um entendimento que Deus deixou um manual de vida para nós seguirmos a vontade dele. Paulo fala em uma das suas cartas que ele ora pelo o seu povo para que eles sejam salvos, porque ele dá testemunho que o seu povo teme verdadeiramente a Deus, porém sem conhecimento. O conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra, ele nos faz andar nos caminhos do Senhor. O relacionamento com o Espírito Santo, tem intimidade com ele através da oração e estudo bíblico, ele nos testifica a verdade. Muitas vezes pode ser algo que a gente não tem um conhecimento bíblico ali na hora, mas ele irá nos fazer temer aquela palavra. Então, por temor ao Senhor, nós vamos buscar na Bíblia a verdade, não simplesmente acreditar no homem, naquilo que o homem falou, segundo algum versículo bíblico. Mas nós iremos, por temor ao Senhor, buscar a verdade da Bíblia, às vezes em outros versículos e outras passagens, ou lendo o contexto
daquele versículo que foi pregado para ter o verdadeiro entendimento. O estudo bíblico, ele salva pessoas. O estudo bíblico nos tira de igrejas que nos afastam do Senhor. O estudo bíblico, ele nos afasta dos falsos profetas, porque nós temos entendimento. Nos ensina a tratar os falsos profetas, nos ensina a como conviver no meio dos gentios, a como levar a palavra às pessoas e sim, nos prostrar, nos colocar em santidade na presença do Senhor. O estudo bíblico é um dos momentos mais importantes da vida do cristão. Não abra mão dessa oportunidade, não abra mão desse momento. Procure na sua igreja e, se ela não tiver, procure em outra igreja que tenha o estudo bíblico. Não perca essa oportunidade que é dada para nós termos o conhecimento da palavra. A palavra diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Não só nos encher do Senhor, mas nos encher pela palavra através do conhecimento. Isso é muito importante para mim e para você, não sermos enganados pelos falsos cristãos, pelos falsos profetas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa trazer luz para a sua vida e entendimento para o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.